Olá, pessoal! Neste vídeo estarei fazendo a leitura deste livro na fonética do inglês britânico e também estarei fazendo a tradução como foi requerido por muitos. Em um outro vídeo estarei fazendo somente a leitura dele, na qual você pode pausar e repetir após mim. Este livro é sobre a segunda casa da Rainha Elizabeth. Depois de ter eu lido para vocês sobre Buckingham Palace, estou muito feliz que consegui achar sobre Windsor Castle. Para quem conhece, a Rainha Elizabeth tem 3 casas aqui na Inglaterra primoriais, quais são o Buckingham Palace, The Windsor Castle e o Balmoral Castle. Deles 3, somente 2 é abertos para o público, que é o Buckingham Palace e o Windsor Castle. Eu já fui nos 2 disponíveis abertos, que é Buckingham Palace e Windsor Castle, e fico sempre muito fascinada por todo o conteúdo sobre esses 2 lugares. Welcome to Windsor Castle. Seja bem-vindo no Castelo de Windsor. The oldest and largest castle in the world. O mais antigo e o maior castelo do mundo. It's been lived in ever since it was built 900 years ago. Ele esteve sido morado, vivido, as pessoas viveram nele desde quando ele foi construído 900 anos atrás. Windsor was Queen Elizabeth II's childhood home, and now, as a great-grandmother, she spends many weekends here. Windsor tem sido a moradia de Rainha Elizabeth II desde a infância dela, e agora, como uma tataravó, ela passa vários finais de semana lá. The Royal Standard is the Queen's special flag. If it's flying, she is at home. O Royal Standard é a bandeira especial da rainha. Se estiver abanando, ela está em casa. And this is the Royal Standard. The Queen and the Duke of Edinburgh, on their way from Windsor to the horse races at Royal Ascot in an open carriage. A rainha e o duque de Edimburgo a caminho de Windsor para as corridas de cavalo no Royal Ascot, numa carruagem aberta. Para quem não sabe, Royal Ascot é uma corrida de cavalos que acontece uma vez por ano na Inglaterra, e eles sempre são os quais abrem a corrida. A família real sempre abre essa corrida. Também você sabia que o nome completo do esposo da Rainha Elizabeth é Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth and Baron of Greenwich? Yeah? Esse é o nome completo dele. Também, você sabia que ele é descendente do rei Constantino da Grécia? Ele nasceu numa ilha grega chamada Corfu, e os pais dele, na guerra, foram refugiados para a Dinamarca junto com ele. E por causa disso, ele nunca mais foi bem-vindo na Grécia de volta. A Royal Fortress. Uma fortaleza real. William the Conqueror, reign 1066 to 1087, built Windsor Castle after he conquered England at the Battle of Hastings in 1066. William o Conquistador, que reinou de 1066 até 1087, construiu o castelo de Windsor depois de ele ter conquistado a Inglaterra na Batalha dos Hastings
em 1066. It was one of the fortresses he built to keep the English under control. Foi uma das fortalezas que ele construiu para manter os ingleses, o inglês debaixo de controle. Besieged, acercado. When King John reigned 1199 till 1216, fell out with his powerful barons, they besieged Windsor Castle in 1216. The castle probably looked like this. Quando rei John, que reinou em 1199 até 1216, brigou com seus poderosos barões, ele foi acercado, então, Windsor Castle em 1216. O castelo provavelmente parecia assim. This escape route, called a sally port, led to the castle ditch. Defenders could use it to dash out to get help or to make surprise raids on attackers. Esse caminho de escape, chamado Porto da Sally, levava ao fosso do castelo. Os defendedores poderiam usar para sair para buscar ajuda ou para fazer invasões de surpresas para os atacantes. Did you know Windsor Castle has only ever been attacked 3 times and never captured? Você sabia que Castelo de Windsor só foi somente atacado 3 vezes, mas nunca foi capturado? Defending Windsor Castle. Defendendo o Castelo de Windsor. Royal castles are protected around the clock. Os castelos royais são protegidos o tempo todo. William the Conqueror's soldiers guarded the first castle, and later, in the Middle Ages, knights and men-at-arms defended it. Today, the household troops keep watch. Os soldados de William Conquistador guardavam o primeiro castelo e depois, na Idade Média, cavalheiros e homens da guarda o defendiam. Hoje, são a tropa da guarda a qual aguarda. Yeoman of the Guard, soldado da cavalaria. The first Tudor king, Henry V, reigned 1485 till 1509, suspected that people were plotting against him. They were. So he created the Yeoman of the Guard. O primeiro Tudor rei, Henry V, reinou em 1485 até em 1485 até 1509. Ele suspeitou que pessoas queriam ir contra ele, e estavam mesmo. Então, ele criou o soldado da cavalaria. Their job was to control everyone who approached the king. O trabalho deles era para controlar qualquer que chegava perto do rei. Today, the Yeoman of the Guard still act as the Queen's bodyguard and continue to wear Tudor-style uniforms. Hoje, o soldado da cavalaria da guarda ainda aciona
como a retaguarda da rainha e continua a vestir o estilo de Tudor como uniforme. The household troops, tropas da casa. The splendid guards on duty at Windsor Castle today are part of the household troops. A esplêndida guarda em trabalho do Castelo de Windsor hoje faz parte da tropa da casa. At the end of their shift, they hand over to new troops. This ceremony is called the changing of the guard. No término do seu turno, eles trocam com a nova guarda e passam o turno deles para a nova guarda. Essa cerimônia é chamada como troca da guarda. Over to you. The guards are trained to stand still for 2 hours. How long can you stand like that? Para você. Os guardas são treinados a ficar sem mover durante 2 horas. Quanto que você consegue ficar assim? Magnificent Knights. Os Cavaleiros Magníficos. Edward III reigned in 1327 to 1377, was born in Windsor Castle in 1312 and became king when he was a teenager. Eduardo III, que reinou em 1327 até 1377, ele nasceu no castelo de Windsor em 1312 e se tornou rei quando ele ainda era adolescente. Tall and handsome, with red gold hair, Edward was a warrior king. Alto e formoso, com cabelos ruivos, vermelhos, avermelhados, Edward era um rei guerreiro. He spent millions, in today's money, transforming the old fortress into a royal palace. Ele gastou milhões em dinheiro de hoje, transformando a velha fortaleza em um palácio real. Knights of the Garter. Os Cavaleiros da Carroceira. In 1348, Edward created 26 Knights of the Garter, including himself and his son known as the Black Prince. Inspired by the legend of King Arthur and the Knights of the Round Table, these young and courageous Garter Knights obeyed strict rules of bravery, loyalty, and honor, called chivalry. Em 1348, Eduardo criou 27 cavaleiros da carroceira, incluindo a pessoa dele e o filho dele, conhecido como o Príncipe Preto, inspirado pelo legendário rei Arthur e os Cavaleiros da Tábula Redonda, que fica em Winchester. Esses jovens e corajosos cavaleiros obedeciam estritas regras de valentia, fidelidade e honra, chamado de cavalaria. Feast and feast. Feras e festas. Hunting was the top sport of kings and queens, so Windsor Castle was built close to a forest where plenty of deer and wild boar roamed.
forest law said that only royalty and invited nobles could hunt there. Cruel punishments were handed out to anyone caught breaking the law. Caça era dos esportes mais tops para os reis e as rainhas, então o castelo de Windsor foi construído perto de uma floresta onde havia vários veados e javalis livres. A lei da floresta dizia que somente a realeza e os seus nobres convidados poderiam caçar ali. Castigos cruéis eram dados para qualquer que fosse pego quebrando esta lei. The castle kitchens were built by Edward III more than 600 years ago. They are still in use today. A cozinha do castelo foi construída por Eduardo III mais de 600 anos atrás, e elas estão ainda sendo usadas até o dia de hoje. Meat for the kitchens. Carne para cozinhas. The hunt provided venison, deer, and boar to fill the hundreds of people who worked and lived in the castle. A caça providenciava carne de veado e javali para alimentar centenas das pessoas nas quais moravam no castelo. Meat wasn't eaten on Fridays, some Wednesdays, and during Lent for religious reasons. Carne não era comida nas sexta-feiras, algumas quarta-feiras e durante alguns jejuns religiosos. The court ate plenty of fish too, which came from the river, markets, and the castle ponds. O tribunal também comia bastante de peixe que vinha do rio, mercados e das lagoas do castelo. Births, deaths and marriages. Nascimentos, mortes e casamentos. During Windsor Castle's 900-year history, many members of the royal family have been born here. Durante os 900 anos de história do Castelo de Windsor, muitos membros da família real nasceu aqui. Some have been married in St. George's Chapel, and 10 kings and the Queen's grandmother are buried here too. Alguns se casaram no St. George's Chapel e 10 reis e a avó da rainha e a mãe foram sepultadas aqui também. Royal weddings, casamentos da realeza. Many royal marriages have been taken place in St. George's Chapel. Muitos casamentos da realeza foram feitos em St. George's Chapel. In 1365, Edward III's daughter Isabella married a French nobleman, Enguerrand de Gossy. Muitos casamentos foram... eu já falei. Em 1365, Eduardo III, a filha de Eduardo III, Isabela, casou com um nobre francês chamado Enguerrand de Gossy. I think so. The king spent huge sums
on jewels and silver. O rei gastou grandes somas em joalheria em prata. In 2018, on a beautiful sunny day, Prince Harry married Meghan Markle. Em 2018, num dia ensolarado bonito, Príncipe Harry casou com Meghan Markle. After the wedding, Prince Harry and Meghan rode through Windsor town in an open carriage so that as many well-wishers as possible could see them and join them in celebrations. Depois do casamento, o príncipe Harry e Meghan, eles andaram por meio da cidade de Windsor numa carruagem aberta para que os muitos que vieram a vê-los, quanto mais possível deles, poderiam estar junto na celebração. Later that year, Prince Eugene married Jack Brooksbank. Depois, neste mesmo ano, a princesa Eugene casou com Jack Brooksbank. They also traveled through the town, but this time in a closed carriage to protect them from the weather. Eles também andaram por meio da cidade, mas desta vez numa carruagem fechada para serem protegidos do tempo. Power and glory, poder e glória. George III was crowned king in 1760 and ruled for 60 years. George III foi coroado rei em 1760 e reinou durante 60 anos. During much of that time, Britain was at war with France. Durante muito deste tempo, a Bretanha estava em guerra com a França. Then, the most powerful country in Europe, que naquela época era o país mais poderoso da Europa. Heroes and villains, heróis e vilões. Napoleon Bonaparte, an outstanding and ambitious general in the French army, wanted to rule all of Europe. Napoleão Bonaparte, excepcional e ambicioso general da tropa francesa, queria mandar na Europa toda, including Britain, incluindo a Bretanha. Admiral Lord Nelson was one of Britain's greatest naval commanders. He won the Battle of Trafalgar in 1805. Admirante Lord Nelson foi dos maiores comandantes naval da Bretanha que ganhou a Batalha de Trafalgar em 1805, derrotando os navios de Napoleão no mar. In 1815, the Duke of Wellington, a brilliant general in the British Army, defeated Napoleon at the Battle of Waterloo. Em 1815, o Duque de Wellington, brilhante general nas armas britânicas, derrotou Napoleão na Batalha de Waterloo. George IV reigned in 1820 till 1830, built the Waterloo Chamber to celebrate the victory over Napoleon.
George IV, que reinou de 1820 até 1830, ele construiu este quarto de Waterloo para celebrar a vitória que foi ganha sobre Napoleão. Ele decorou, it's decorated with portraits of all the European leaders who had helped to defeat the French. Foi decorada com todos os portretos dos líderes europeus, os quais ajudaram a defender os franceses. Wow, look at that chamber. Gorgeous. A family home. Uma casa de família. Queen Victoria reigned in 1837 to 1901, proposed to Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha at Windsor in 1839. After they married, they decided to make the castle their main family home. A Rainha Victoria, que reinou de 1837 até 1901, proporcionou ao Príncipe Albert de Saxe-Coburg-Gotha em Windsor em 1839. Depois que eles casaram, eles decidiram de fazer do castelo a sua casa de família. Over to you, para você. This portrait shows Queen Victoria, Prince Albert, their eldest daughter, Princess Victoria, and their pet dogs. Esse portreto mostra a Rainha Vitória, o Príncipe Albert e a filha mais velha deles, Princesa Victoria, e o cachorro pet deles. Can you name the dog breeds? Answer at the bottom of the page. Você sabe qual que é a raça dos cachorros? A resposta está no final da página. Ooh, I can't read it, it's upside down.